todos que estão se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no concurso de 2013 e desde então dou aulas para concursos de legislação específica como estas três, de noções de legislação municipal. Tem 3 normas específicas, pouco abordadas em cursinhos, Regimento interno da Câmara, lei orgânica do município e o Estatuto dos Servidores Municipais, a Lei Municipal 8.710 de 95. Neste vídeo, iniciaremos a análise do regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Analisaremos o seu título 1, dos artigos 1º ao artigo 6º, tá bom? Vamos iniciar, portanto. Para termos acesso ao texto do regimento interno da Câmara de Juiz de Fora, devemos acessar o site da Câmara e encontrarmos na coluna esquerda o link que nos leva na legislação até o regimento interno da Câmara. Neste site consta o regimento interno consolidado até o ano de 2012 e posteriormente aparecem outros links com as alterações posteriores a 2012, tendo até 2017, em dezembro de 2017, a última alteração do regimento pela resolução número 1320. Na área de materiais de apoio do nosso curso consta o material consolidado, compilado, com todas as alterações de 2012 até agora, tá? Então acesse, você que adquiriu o curso, acesse o nosso link de materiais de apoio para ter acesso ao documento compilado, tá? Como falei anteriormente, vamos ver o primeiro título do regimento interno. Os demais títulos veremos um a cada aula, sendo que a cada aula podemos ter mais de um vídeo, porque tem títulos que possuem muitas disposições, muitos artigos, Iniciando, portanto, vamos fazer inicialmente a leitura dos artigos, todos os artigos, para posteriormente fazermos uma compilação, uma organização e estruturação do que foi lido anteriormente, Precisamos ler todos os artigos porque a banca vai cobrar literalmente. A característica da Consulpan é essa também, fazer a análise do que está escrito precisamente, cobrando isso do candidato, e você precisa saber. Mas para saber, precisa entender também, E aí, os fluxogramas a seguir ajudarão na compreensão. Então, vamos fazer a leitura inicial no artigo 1º, tratando das disposições preliminares dentro do primeiro título da Câmara Municipal. Artigo 1º. A Câmara Municipal é o órgão legislativo do município e compõe-se de vereadores eleitos nas condições e termos constitucionais e legais. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal tem sua sede e recinto dos seus trabalhos no Palácio Barbosa Lima e o seu prédio anexo Inácio Halfeld, situado na Rua Halfeld, número 955, na cidade de Juiz de Fora. Como sempre cito quando menciono os regimentos internos de qualquer casa legislativa, as bancas dão muita ênfase à sede da casa. Então, mesmo que você não queira decorar o endereço, é interessante que você saiba que o prédio tem um anexo e o endereço dele consta no regimento. Não impede da banca cobrar o endereço para a gente. Infelizmente, isso pode ser cobrado porque está aqui no regimento, Então, precisamos fazer a leitura e entendimento disso. Parágrafo 2º. Na sede da Câmara Municipal não se realizarão atos estranhos à sua função e somente será cedido o plenário para manifestações cívicas, culturais ou partidárias, de acordo com o disposto no artigo 36 deste regimento. Na próxima aula veremos essas disposições do artigo 36. Mas, via de regra, dentro do plenário, o plenário é a reunião de todos os vereadores juntos, Os 19 vereadores, quando estão em reunião, eles ficam em reunião dentro do plenário que fica no Palácio Barbosa Lima. Então, quando da reunião em plenário, esse espaço do plenário não pode ser cedido, utilizado para funções estranhas que têm a função
da Câmara Municipal, salvo as disposições do artigo 36 para manifestações cívicas, culturais e partidárias. Parágrafo 3º, na hipótese de calamidade pública ou de qualquer outra ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede, a Câmara Municipal poderá reunir-se em outro local, por deliberação da mesa diretora, submetendo-a ao conhecimento do plenário na primeira reunião realizada no novo local. Então, via de regra, se reúne na sede. Excepcionalmente, por situações de calamidade pública ou qualquer outra situação, ocorrência que impossibilite o funcionamento na sede, se reunirão em outro local por deliberação da mesa diretora. Se a prova trouxer presidente da mesa, vai estar errado. Tá? Se trouxer pelo presidente da mesa, pelo primeiro secretário, não vai ter essa possibilidade. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente da Câmara Municipal comunicar às autoridades competentes o endereço provisório da sede da Câmara Municipal. Né? Quando tiver essa mudança necessária, aí tem de fazer a informação às autoridades competentes para quem quiser acompanhar, estar livre para fazer o acompanhamento. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Juiz de Fora reunir-se-á ordinariamente em 10 reuniões mensais, que terão seu início às 17h30, sendo que as reuniões das sextas-feiras terão início às 10h30, sempre na segunda quinzena de cada mês, exceto nos meses de janeiro, julho e dezembro, quando as reuniões serão na primeira quinzena. Mais à frente, como falei, terá a esquematização e ficará mais claro essa situação. De segunda a sexta, inicia-se os trabalhos às 17h30, exceto sexta-feira, né? De segunda a quinta, 17h30, sexta-feira, 10h30. Teremos os trabalhos em 10 reuniões mensais, sendo que janeiro, julho e dezembro, essas reuniões ocorrerão na primeira quinzena. Fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro, na segunda quinzena. Né? Mais à frente tem a esquematização, fica muito mais claro para você na hora e na compreensão desse dispositivo. Tá? Aguarde. Parágrafo 1º. Os períodos compreendidos entre 16 e 31 de janeiro e entre 16 de julho e 15 de agosto de cada ano são considerados períodos de recesso parlamentar. Muito importante. Os trabalhos legislativos começam no dia 1º de janeiro e vão até o dia 15 de janeiro. Tem o período de recesso parlamentar do dia 16 de janeiro até dia 31 de janeiro e retomam dia 1º de fevereiro, vão até dia 15 de julho. Pausa, novamente, dia 16 de julho até dia 15 de agosto, e retomam os trabalhos a partir do dia 16 de agosto até janeiro do ano que vem, dia 15 de novo. Tá? Muito importante saber as datas, gente. Sempre que falo de regimento interno também, peço para as pessoas gravarem essas 4 datas, o início e o término dos recessos parlamentares, dos 2 períodos que tem o recesso parlamentar, tá? Grave dia 16 de janeiro como um aniversário de um filho seu, dia 31 de janeiro também, dia 16 de julho e dia 15 de agosto. Essas datas você precisa memorizar. Se a prova cobrar e você não souber, vai se tornar extremamente difícil a questão por não saber, porque ela é bem direta, né? Não tem o que raciocinar. É direto, viu ou não viu, e aí vai saber resolver ou não, né? Parágrafo 2º. As reuniões poderão ser antecipadas quando houver na segunda quinzena feriado que impossibilite a realização das 10 reuniões ordinárias. Então, quando tem reunião na segunda quinzena e nessa segunda quinzena tem um feriado, eu posso adiantar uma reunião para o dia 15, 14, 13 e assim sucessivamente, para não comprometer essa reunião que aconteceria, mas se tornou uma data que era feriado. Parágrafo 3º. A abertura de cada período legislativo poderá se dar em um bairro ou distrito da cidade, exceto na primeira reunião de cada legislatura. Olha que interessante. A Câmara Municipal ela deve se reunir sempre na sede, né? O plenário da Câmara é lá na sede, no Palácio Barbosa Lima. Beleza. Quando houver a abertura de um período legislativo,
E muita atenção, o que é o período legislativo? É a cada retomada após o recesso parlamentar. Vimos agora há pouco que o período legislativo se inicia dia 1º de fevereiro, né, porque o primeiro recesso parlamentar vai até dia 31 de janeiro. Então, dia 1º de fevereiro teremos que ter uma abertura de período legislativo e essa reunião vai acontecer num bairro ou distrito da cidade. Depois vai se encerrar o primeiro período legislativo dia 15 de julho e vai retomar dia 16 de agosto, quando teremos novamente outra reunião em bairro e distrito da cidade. Tá? Isso a gente chama de Câmara itinerante, tá? Conforme o parágrafo 4º. O parágrafo 4º determina a reunião denominada Câmara itinerante, nos termos do parágrafo 3º, né, para se reunir em bairro ou distrito da cidade, terá início às 18 horas, observado o seguinte procedimento. Como que vai ser essa Câmara itinerante? Fora essa de abertura de trabalho legislativo, nós temos essas situações de Câmara itinerante também. Inciso 1. As reuniões deverão ter 4 edições anuais a serem realizadas nos meses de abril, junho, agosto e outubro. Olha quanta informação já temos, a gente nem passou para o 3º artigo, já tem coisa pra caramba, dá para cobrar muita coisa daqui. Então, 4 situações de câmaras itinerantes necessariamente às 18 horas, nos meses de abril, junho, agosto e outubro. Memorize isso e teremos a esquematização mais à frente. Inciso 2. Os locais de realização deverão contemplar diferentes regiões administrativas do município, consideradas as características de suas micro-regiões e respeitada a alternância de realização entre as regiões administrativas municipais. Inciso 3. O Centro de Atenção ao Cidadão ficará responsável pela mobilização e capacitação dos moradores e de suas lideranças comunitárias, bem como da elaboração de relatório do diagnóstico social da região, como das atividades preparatórias da Câmara itinerante. Inciso 4. As atividades da Escola de Cidadania do Legislativo Municipal, coordenadas pelo Centro de Atenção ao Cidadão, incluirão a elaboração de um documento contendo as demandas e as propostas indicadas pelas lideranças participantes, as quais essas lideranças poderão apresentar oralmente na Câmara itinerante as suas demandas e as propostas contidas no documento elaborado, mediante inscrição prévia, né, para poder falar, eles têm que se inscrever previamente junto a essa escola de cidadania, para uso da palavra por 5 minutos. Inciso 5. As associações, sociedades pró-melhoramento de bairro, conselhos e entidades devidamente registradas por seus representantes, mediante inscrição prévia no horário de 17 horas e 30 minutos às 18 horas e 15 minutos, junto à assessoria de cerimonial e eventos institucionais da Câmara Municipal, poderão usar da palavra por: alínea A, 5 minutos, havendo até 12 inscritos. Letra B, 3 minutos, havendo mais que 12 inscritos. Então, essas entidades, né, associações, sociedades, conselhos e entidades registradas, os seus representantes poderão usar da palavra nessa reunião que vai acontecer da Câmara, chamada Câmara itinerante, né, em bairro ou distrito da cidade de Juiz de Fora. Esses representantes que quiserem usar da palavra precisam se inscrever entre as 5h30 da tarde até as 6h15 para poder usar da palavra por 5 minutos. Se tivermos até 12 inscritos, cada um terá 5 minutos, né? 60 minutos, totalizando 1 hora. Agora, se tivermos mais do que 12 inscritos, independentemente do número, desde que seja mais, 13 ou mais, aí cada um terá 3 minutos para usar da palavra nessa Câmara itinerante. Inciso 6. O tempo regimental para uso da palavra pelos vereadores será de 5 minutos. Agora, a situação dos vereadores utilizarem da palavra nessa reunião da comissão itinerante. 5 minutos, mediante sua inscrição de próprio punho, eles vão assinar um livro especial dizendo que querem se manifestar, usar da palavra naquela reunião, e sob a fiscalização do primeiro secretário, até 30 minutos a partir do início da reunião. Veremos mais à frente que a mesa diretora possui 5 membros: o presidente,
o primeiro vice e o segundo vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário. Aqui está dispondo que para usar da palavra na Câmara itinerante, o vereador vai ter direito a 5 minutos, mas tem que fazer a inscrição em próprio punho no livro especial e terá a fiscalização do primeiro secretário, um dos membros da mesa diretora. Se a prova dispuser que é segundo secretário, já vai se tornar errado. Se disser que é do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente ou mesmo do presidente da mesa diretora, que é o presidente da Câmara, também vai se tornar errada a alternativa, tá? Quando ele pode fazer? Ele pode fazer essa inscrição até 30 minutos a partir do início da reunião. A reunião a gente viu agora há pouco que se inicia às 18 horas, então até às 18h30 ele pode se inscrever no livro especial para poder utilizar da palavra nessa Câmara itinerante, essa reunião da Câmara itinerante, por 5 minutos. Inciso 7. O tempo regimental para uso da palavra do representante do Poder Executivo é de 5 minutos, prorrogável por mais 5 minutos, salvo autorização do plenário por prazo superior, então pode ser mais ainda do que isso, mediante sua inscrição junto à assessoria de cerimonial da Câmara Municipal, até 30 minutos a partir do início da reunião. Olha que interessante. O vereador ele precisa se inscrever sob a fiscalização do primeiro secretário, também no mesmo tempo, né? Até às 6h30 da tarde, né? 30 minutos após o início da reunião. A reunião deve se iniciar às 18, então até às 6h30 da tarde. O representante do Poder Executivo, o representante do prefeito que quiser participar dessa reunião itinerante e quiser utilizar da palavra, ele vai ter direito a 5 minutos, prorrogável por mais 5 minutos, e vai ter que fazer o pedido não lá junto da fiscalização do primeiro secretário, mas num órgão da Câmara que é a assessoria de cerimonial, tá? Olha essa distinção. Inciso 8. Em caso de manifestação desrespeitosa ao vereador, fica-lhes reservado o direito de resposta por 3 minutos. Além daqueles 5 minutos que ele teve inicialmente, né? Ele vai ter mais esses 3 minutos para ter o direito de resposta em qualquer ofensa que tenha recebido. Inciso 9. No mês de novembro, deverá ser realizada uma reunião especial no plenário da Câmara Municipal, devendo ser convidados todos os oradores das câmaras itinerantes com o objetivo de informar-lhes os encaminhamentos de suas demandas e propostas apresentadas nas câmaras itinerantes realizadas no período legislativo. Então a gente teve durante todo o ano a reunião da Câmara itinerante, né? São 4, nos meses de abril, junho, agosto e outubro, né? Mês 4, 6, 8 e 10. Se quiser memorizar assim, fica fácil. Então, no mês de outubro, teremos essa última reunião da comissão itinerante. Em novembro, teremos uma reunião especial, com a finalidade de compilar tudo que os oradores desses 4 meses, né? Abril, junho, agosto e outubro, falaram, expuseram na Câmara itinerante para apresentar no plenário essas ideias e dar informação a esses oradores do encaminhamento que essas demandas deles sofreram, né? Dar resposta à demanda deles de todo modo. Então, mais outras informações temos aqui, né, gente? Muitas informações nesse artigo 2º, dá para fazer questão pra caramba só sobre esse artigo 2º. Seguindo, vamos para o artigo 3º. Os vereadores da Câmara Municipal exercerão seus mandatos por uma legislatura, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Parágrafo 1º. A sessão legislativa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. No primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal se instalará no dia 1º de janeiro para a posse dos vereadores e eleição da mesa diretora na forma prevista neste regimento interno. Então, legislatura, gente, é o período de 4 anos de trabalho dos vereadores, né? Dentro de cada um destes anos do trabalho dos vereadores na legislatura, nós temos uma sessão legislativa, né? Portanto, 4 sessões legislativas dentro da legislatura de um mandato dos vereadores. A sessão legislativa é o período compreendido entre 1º de janeiro até o final do ano, dia 31
de dezembro, sendo que no primeiro dia do primeiro ano da legislatura do mandato dos vereadores, eles terão a posse dos vereadores e a eleição da mesa diretora, tá? Isso é importante que você memorize. Qual é o procedimento após a eleição dos eleitos? Em outubro, né? Teve a eleição municipal em outubro, por exemplo, de 2016. Quando que eles vão tomar posse? Dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, que é 2017. Né? Foi 2017 no caso. Qual foi a ordem dessa primeira reunião? Posse dos vereadores, depois eleição da mesa e só depois a gente vai verificar que vai acontecer a posse do prefeito e do vice-prefeito também eleitos em outubro de 2016, tá? Vamos analisar logo em seguida essa disposição do prefeito. Vamos ver primeiramente o artigo 4º deste nosso regimento. Seguindo, capítulo 2, quais são as funções da Câmara? O poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem função legislativa, fiscalizadora, deliberativa, julgadora, político-parlamentar, administrativa e de assessoramento. Né? Essas funções, muitas funções são típicas, né, de legislar, fiscalizar, político-parlamentar, assessoramento, todas essas são deliberativas, são típicas do poder legislativo. Todo poder legislativo tem essas funções. Já as funções julgadoras e administrativas são funções atípicas do legislativo. Julgador não é o legislativo, ele não tem a função típica de julgar. Excepcionalmente, atipicamente, ele vai julgar. Por exemplo, os vereadores vão julgar os prefeitos nos crimes de responsabilidade. Tá? Os vereadores têm funções atípicas de administração, ou seja, função administrativa. Por exemplo, esta que está acontecendo agora. Quem que abriu o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora? Foi a própria Câmara. Não precisou pedir nada para o prefeito. Né? A própria Câmara contratou a banca Consulpan e fez o concurso, né? Abriu o edital e o concurso está em aberto, diretamente com o legislativo. Não teve a interferência do executivo. Então essa função administrativa está sendo representada aqui no concurso, por exemplo, contratação de pessoal. Tá? Mas isso é uma função atípica, porque tipicamente o legislativo tem basicamente essa função de legislar e de fiscalizar. Tá? Artigo 5º. A Câmara Municipal instalará a legislatura em reunião solene, independentemente do número de presenças, podendo esta dar-se em outro prédio público diverso da sua sede. Então, para iniciar os trabalhos de uma legislatura, a gente vai ter que ter essa instalação, né, da legislatura em uma reunião solene no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato. Né? Parágrafo 1º. Para participar da reunião, os vereadores eleitos deverão entregar à divisão de expediente da Câmara Municipal, até 10 dias antes da posse, cópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens. Quando o vereador é eleito, em outubro, por exemplo, tem o resultado e ele vai aguardar a sua diplomação pela Justiça Eleitoral. O que é isso? É a Justiça Eleitoral certificar em um diploma, igual esse diploma de ensino médio que a gente tem, um diploma de ensino superior, eles vão receber um diploma de eleitos no sistema eleitoral de 2016, por exemplo. Agora, em 2018, teremos os deputados. Em 2020, teremos os vereadores novamente. Né? Eles vão receber outro diploma. Via de regra, a diplomação ocorre em meados de dezembro. Tá? Essa diplomação, esse diploma que os vereadores eleitos vão receber e a sua declaração de bens tem de ser entregues na divisão de expediente da Câmara até 10 dias antes da posse. A gente viu que a posse vai ocorrer dia 1º de janeiro, portanto 10 dias antes desse dia 1º de janeiro de 2017, no nosso exemplo, deveria ter sido apresentado o diploma e a declaração de bens de todos os vereadores. Parágrafo 2º dispõe que a relação dos vereadores que apresentaram a documentação, né, na forma mencionada no parágrafo 1º, né, 10 dias antes da posse, lá na divisão de expediente,
deste artigo deverá ser apresentada na sessão de posse ao vereador que a preside. Né? Vai ter um presidente, um vereador presidente nessa sessão, nessa reunião solene. A gente já vai destacar quem vai ser esse vereador. Parágrafo 3º. No dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á independentemente de convocação para dar posse aos vereadores, eleger e dar posse à mesa diretora e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, né, conforme já mencionei anteriormente. Parágrafo 4º. A reunião será presidida pelo último presidente da Câmara Municipal, se reeleito vereador, ou, na sua falta, pelo vereador mais idoso dos reeleitos da legislatura anterior. Vamos fazer um parêntese aqui. Quem que vai coordenar os trabalhos dessa reunião solene do dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura? Vai ser um vereador, tá? Via de regra, o presidente da mesa diretora, no ano que passou, se ele foi reeleito, ele será presidente nessa sessão, nessa reunião solene. Se ele não foi reeleito ou nem se candidatou, dentre os vereadores eleitos, dentre os 19 vereadores eleitos, teremos que escolher o mais idoso dentre eles, se forem reeleitos. Digamos que dos 19, apenas 10 foram reeleitos. Vamos pegar dentre esses 10, o mais idoso, para presidir essa reunião solene de posse dos vereadores, eleição e posse da mesa, e posse do presidente, do prefeito e do vice-prefeito, tá? Muita atenção, porque aqui, olha essa situação do mais idoso dos reeleitos. Como eu falei, dos 19, 10 apenas foram reeleitos, tá? Não vai ser do mais idoso dentre os eleitos. Entendido? Dentre os eleitos é uma coisa, tem que considerar todos os 19. Agora, dentre os reeleitos, eu tenho que ver qual desses que vieram, dos 19 que vieram, que já tomaram, eram vereadores anteriormente. Aí, dentre estes é que eu vou tirar o presidente da reunião solene. Se a prova trouxer mais idoso dentre os eleitos, vai estar errado. Né? Isso é em última situação, né? Claro, porque a gente tem a situação de termos 19 vereadores que nunca foram vereadores anteriormente. Quem que vai presidir essa sessão para dar posse aos vereadores, para eleger a mesa e para dar posse ao prefeito e vice-prefeito? Né? Vai ser essa regra, que é a regra tradicional de toda eleição. Se não tem nenhum dos requisitos anteriormente cumpridos, a gente escolhe o mais idoso. Parágrafo 5º. Aberta a reunião, portanto, por esse presidente mais idoso ou pelo reeleito, se ele era presidente da Câmara antes e foi reeleito, ele vai continuar presidente nessa sessão, nessa reunião. Aberta a reunião, o presidente convidará um vereador de partido diferente para assumir a função de secretário. Esse secretário, gente, a gente chama de secretário para apenas essa finalidade, secretário ad hoc, tá? É um secretário apenas para esta reunião, porque nessa reunião mesmo teremos a eleição da mesa diretora. Parágrafo 6º. O presidente, após convidar os vereadores e presentes a que se ponham de pé, né, pede para todo mundo ficar de pé, vai proferir a seguinte afirmação: prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora e o regimento interno da Câmara Municipal. Respeitar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo. Tá? Na prova, eu creio que se cobrarem algo de vocês desse texto, vai ser a literalidade corretamente. Vai dizer que vai obedecer só a Constituição Federal e não a Constituição do Estado. Ou só a lei orgânica, sem observar a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Aí você vai saber que está errado. Tá? Tem que obedecer todas as legislações e cumprir com retidão o mandato que lhe foi confiado pelos cidadãos de Juiz de Fora. Parágrafo 7º. Prestado o compromisso, o presidente procederá à chamada nominal de cada vereador que declarará assim o prometo. O que significa isso? Após o próprio presidente falar tudo isso que foi falado no parágrafo 6º, ele próprio,
Não vai ser o primeiro secretário. Tem regimento interno que passa essa incumbência para o primeiro secretário. Muita atenção, tá? Se você estudou outros regimentos internos para outros concursos, muita atenção. Aqui vai ser o próprio presidente que vai chamar um a um dos vereadores para declarar assim o prometo. Os vereadores não vão repetir toda a afirmação que o presidente falou no parágrafo 6º, mas apenas vão dizer, assim eu prometo. Prometo tudo isso que o presidente acabou de dizer anteriormente. Tá? É isso que significa. Parágrafo 8º. O vereador que não tomar posse na reunião solene prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara Municipal. Então, se ele não pôde ir na reunião do dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para se manifestar, salvo o prazo maior que a Câmara aceite. Mas, via de regra, são 15 dias. Parágrafo 9º. O compromisso mencionado no parágrafo 6º deste artigo será igualmente prestado em reunião posterior, junto à presidência, pelo vereador que não o tiver feito na ocasião própria, assim como pelo suplente convocado na forma deste regimento interno. Então, esse compromisso de falar tudo o que foi falado no parágrafo 6º pelo presidente, se o vereador não estiver presente na reunião do dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para se apresentar. E aí, quando ele se apresentar, ele vai ter que se apresentar junto à presidência e vai proferir todas essas palavras que estão no parágrafo 6º. Se ele não vier nesse prazo de 15 dias, abre-se o prazo para o suplente se apresentar. Convoca-se o suplente e o suplente vai ter que prestar esse mesmo compromisso perante o presidente com essas falas todas que tem no parágrafo 6º. Parágrafo 10. Findo o prazo previsto no parágrafo 8º, né, que a gente viu de 15 dias. Né? O vereador que não toma posse, ele tem 15 dias. Acabou esse prazo, não tendo o vereador faltoso à reunião de instalação e posse, justificada a sua ausência, a mesa vai convocar o respectivo suplente. Parágrafo 11. A declaração de bens será entregue no prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo, anualmente atualizada e na data em que o vereador deixar o exercício do mandato. Então, todos os vereadores devem declarar bens 10 dias antes da posse, todos os anos vai ter que fazer a atualização, e quando ele sair do mandato, seja no final, seja antes, ele vai ter que prestar declaração de bens novamente. O parágrafo 12 faz uma ajuda a esses vereadores. Vejam, o vereador, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal, à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as exigências as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no parágrafo 11 deste artigo. Então, ao invés de fazer uma declaração a próprio punho perante a Câmara, ele apresenta a declaração que ele fez para a Receita Federal, que é feita todos os anos também. Tá? Para a gente encerrar essa nossa aula com essa leitura e fazermos a compilação nos slides seguintes, vamos ver que, sob a presidência do vereador na direção dos trabalhos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º deste regimento interno, né, ou o presidente que foi reeleito anteriormente, ou o mais idoso dentre os vereadores reeleitos, vamos seguir, após a posse dos vereadores, vamos seguir para a eleição da mesa diretora, que dirigirá os trabalhos da Câmara Municipal por 2 sessões legislativas. Então, a eleição da mesa diretora gera para os membros da mesa uma duração de trabalho de 2 sessões legislativas. Teremos, portanto, duas mesas diretoras numa legislatura, no primeiro e no segundo ano de trabalho, e outra mesa diretora para o terceiro e quarto anos de trabalhos legislativos. Parágrafo 1º. Declarada eleita e empossada a mesa diretora, o presidente assumirá a direção dos trabalhos e dará posse ao prefeito e vice-prefeito. Então, aquele presidente que era só para reunião solene, ele vai dar posse aos vereadores, vai organizar a eleição da mesa diretora e vai dar posse aos membros que foram eleitos. Esses membros, e entre eles está o novo presidente, vão assumir os trabalhos e vão continuar na mesma reunião solene para dar posse
ao prefeito e vice-prefeito. Então, via de regra, quem dá posse ao prefeito e vice-prefeito em Juiz de Fora é o presidente da mesa diretora que foi eleita, logo antes dessa posse deles. Parágrafo 2º. Se essa eleição da mesa diretora não acontecer, o parágrafo 2º determina: enquanto não for eleita a mesa diretora, pela insuficiência do número de vereadores presentes ou outro motivo, porque para eleger a mesa diretora, conforme veremos na aula que vem, a gente precisa da presença da maioria dos membros da Câmara Municipal. Então, dos 19, a gente precisa ter presente na Câmara 10 parlamentares, pelo menos, né? 19 a metade é 9,5, o primeiro número inteiro acima da metade é 10, portanto, precisamos ter 10 parlamentares presentes para começar a eleição da mesa diretora. Enquanto não for eleita por causa dessa insuficiência de número ou qualquer outro motivo, vai caber ao vereador citado no caput deste artigo, aquele anterior presidente que iniciou a reunião solene, né? Além de dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, vai praticar os atos legais da administração da Câmara Municipal, tendo inclusive autonomia para convocar reuniões diárias até a eleição definitiva da mesma. Ele vai continuar com os trabalhos dando posse ao prefeito e vice-prefeito e vai continuar nos trabalhos legislativos da Câmara enquanto não houver essa eleição da mesa diretora. Vamos então passar para a organização de tudo isso que acabamos de ler. A reunião, então, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, conforme o artigo 1º, a regra é que tem que acontecer na sede, né? Palácio Barbosa Lima e prédio anexo Inácio Halfeld, na rua Halfeld, número 955, na cidade de Juiz de Fora. Excepcionalmente, deverão se reunir em outro local. E aí tem de verificar o motivo de calamidade pública ou outra ocorrência que impossibilite o funcionamento na sede, né? Essa reunião deve ser feita por deliberação da mesa diretora, por favor, grifem isso, com posterior conhecimento ao plenário, que vai tomar conhecimento na primeira reunião lá no local onde vai ser designada essa nova reunião. Lembrando que na sede, lá no plenário da Câmara Municipal, não devem se realizar atos estranhos à função da Câmara, exceto os casos do artigo 36, conforme veremos na aula que vem. As funções da Câmara Municipal, quais são elas? Elencadas aqui são 7. Função legislativa, fiscalizadora, deliberativa, julgadora, político-parlamentar, administrativa e de assessoramento. Quanto à instalação da legislatura, nós vamos tê-la por uma reunião solene. Qual é a data e o local que vai acontecer essa reunião solene para a instalação da legislatura? Teremos no primeiro ano da legislatura, no dia 1º de janeiro, na sede ou prédio que for designado para tal. Não tem essa vinculação necessariamente para ser na sede da Câmara. O que é falado que nessa reunião não precisa ter um quórum específico. Então, independente do número de presentes, vai reunir em reunião solene para a finalidade de dar posse aos 19 vereadores, eleger e dar posse à mesa diretora e depois dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, tá? Para essa reunião, teremos como presidente o presidente da Câmara Municipal, se ele foi reeleito, o que era presidente antes, se ele foi reeleito, e se ele não tiver sido reeleito, o mais idoso dentre os reeleitos, dentre os parlamentares que foram reeleitos. Friso essa parte, dentre os reeleitos, por favor. O secretário dessa sessão, dessa reunião solene, será convidado pelo presidente, dentre os vereadores que estiverem presentes, aqueles que são de partidos contrários ao presidente daquela sessão, tá? Então tem o presidente de um partido, vamos ver qual é o partido contrário a este do presidente, o presidente vai escolher um vereador dentre desses partidos. Então vamos para a posse dos vereadores inicialmente, conforme artigo 5º. Temos que ter a diplomação, o diploma e a declaração de bens dos vereadores devem ser entregues
10 dias antes na divisão de expediente, e teremos no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, conforme vimos no slide anterior, a posse na própria sessão de instalação da reunião perante o presidente. O termo sessão e reunião, gente, é a mesma coisa, que consiste na reunião entre os parlamentares. Eles vão se reunir para tratar sobre determinado assunto previamente previsto. Tá? Então pode ser reunião ou sessão, não vai ter esse impedimento na hora da prova. Nesse momento, o presidente, conforme vimos no slide anterior também, ele vai convidar que todos fiquem de pé e vai proferir o seguinte compromisso de posse. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Respeitar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo. Terminou isso, ele próprio faz a chamada nominal dos demais vereadores, e esses vereadores, a cada chamada que forem feitas do seu nome, farão a seguinte declaração: assim o prometo. Posteriormente, o presidente vai declarar empossados os vereadores que assim prestaram o compromisso. Dentro desse ponto ainda de posse dos vereadores, eu tenho duas observações a fazer. A primeira delas é do vereador que não tomar posse nessa sessão, nessa reunião solene de instalação de legislatura. O que vai acontecer? Ele tem o prazo de 15 dias para poder se apresentar, né? Quando se apresentar, vai prestar o compromisso completo junto ao presidente da casa. Se, por qualquer motivo, ele não se apresentar dentro desses 15 dias, qualquer motivo injustificado, né? Se ele justificar e a Câmara aceitar, pode passar mais de 15 dias. Mas, digamos que ele não teve justificativa, passou os 15 dias, não compareceu, vamos fazer a convocação do suplente. E esse suplente vai tomar posse perante o presidente também. A outra informação ainda é quanto à declaração de bens dos parlamentares. A gente viu no artigo 5º, parágrafos 11 e 12, que essa declaração de bens deve ser feita 10 dias antes da posse, né? Ou seja, na posse, portanto. Também deve ser feita anualmente e todas as vezes e sempre que houver a retirada do parlamentar do seu mandato. Portanto, na data em que ele deixar de exercer o mandato, ele também deve prestar essa declaração de bens, podendo ser entregue a declaração anual do imposto de renda de pessoa física. Não há impedimento quanto a isso. Então teremos a posse dos eleitos vereadores, depois passaremos para a eleição da mesa diretora, que veremos como ocorre na próxima aula, nos artigos 12 e 13. Passado isso, teremos a posse dos eleitos prefeito e vice-prefeito, conforme artigo 6º. O presidente da mesa diretora eleita, se ocorrer essa eleição, né, vai assumir os trabalhos e vai dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Se, porventura, não acontecer a eleição da mesa diretora, o presidente da sessão, da reunião solene que aconteceu na instalação da legislatura, é que vai dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, tá? Outro ponto que quero destacar para você é a situação dessas datas, desses lapsos temporais, meses, que apenas estes 6 artigos mencionaram. Vamos lá. A legislatura, conforme o artigo 3º, compreende o período de 4 sessões legislativas. Portanto, como exemplo aqui, nós temos a primeira sessão legislativa de 2017, da legislatura que está em curso, já passou o ano de 2017, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, primeira sessão legislativa. Segunda sessão legislativa em 2018, 1º de janeiro de novo, a 31 de dezembro. Depois, agora, teremos em 2019 a terceira sessão legislativa da Câmara de Juiz de Fora, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E, em 2020, a quarta sessão legislativa, ainda dentro da mesma legislatura, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, vamos ter a instalação da legislatura. Para quê?
darmos posse aos vereadores eleitos, termos a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e, posteriormente, a posse do prefeito e do vice-prefeito. Após isso, teremos o primeiro período legislativo, né? Vai do dia 1º de fevereiro a dia 15 de julho, teremos depois um recesso parlamentar, do dia 16 de julho ao dia 15 de agosto. Terminado esse lapso temporal, teremos um segundo período legislativo que vai se iniciar depois do dia 15, né? Portanto, no dia 16 de agosto, até o ano que vem, no dia 15 de janeiro de 2018. Terminado esse segundo período legislativo, teremos um novo recesso parlamentar do dia 16 de janeiro até o dia 31 de janeiro e assim sucessivamente. Vimos no artigo 2º que temos necessariamente todos os meses 10 reuniões ordinárias da Câmara Municipal, né? Em alguns meses se inicia na primeira quinzena, em outros meses na segunda quinzena. Vamos analisar isso. Em janeiro, julho e dezembro teremos essas 10 reuniões mensais na primeira quinzena. Nos demais meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro, na segunda quinzena. Questões agora de horários. Peguei o mês de março só para a gente ter uma noção. Conforme o slide anterior, o mês de março, as reuniões da Câmara serão realizadas na segunda quinzena. Então, a segunda quinzena começa no dia 16 de março. Dia 16 de março é uma sexta-feira, portanto, essa primeira reunião deve se realizar às 10 horas e 30 minutos. A segunda reunião vai ser segunda-feira, terceira reunião, terça-feira, quarta-feira, a quarta reunião, quinta-feira, a quinta reunião, todas elas às 17 horas e 30 minutos. Na sexta-feira do dia 23, teve a sexta reunião às 10 horas e 30 minutos. Para encerrar as 10 reuniões, tivemos ainda no dia 26 de março a sétima reunião às 17 horas e 30 minutos, a oitava reunião na terça-feira às 17 horas e 30 minutos também, na quarta-feira a nona reunião e a quinta-feira a 10ª reunião também no mesmo horário das 17 horas e 30 minutos. Portanto, essas reuniões de segunda, terça, quarta e quinta devem ser realizadas às 17 horas e 30 minutos. As reuniões de sexta-feira deverão ser realizadas às 10 horas e 30 minutos. Um outro ponto que eu preciso mencionar sobre esses artigos ainda, como falei, né, tem muito ponto importante. É a questão da Câmara itinerante que estão nos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º. Essas câmaras itinerantes acontecerão com reuniões da Câmara em bairros e distritos da cidade de Juiz de Fora. Verificamos que teremos sempre as reuniões itinerantes no retorno dos períodos legislativos. Então, no dia 1º de fevereiro de todos os anos e no dia 16 de agosto de todos os anos, teremos essa primeira análise em bairros e distritos da cidade. Com exceção do primeiro ano da legislatura, né, que teremos uma reunião na sede ou em outro local predestinados para a instalação da legislatura, como vimos anteriormente, posse dos vereadores, eleição da mesa diretora e posse do prefeito e do vice-prefeito. Né? Com exceção dessa primeira data, a restante vai acontecer. No parágrafo 4º, tivemos expressamente a determinação de 4 reuniões da Câmara itinerante, em bairros e distritos do município, nos meses expressos que constam lá no parágrafo 4º do artigo 2º. Mês 4, mês 6, mês 8 e mês 10. Abril, junho, agosto e outubro, portanto, teremos câmaras itinerantes em toda a cidade de Juiz de Fora. Né? Em algum local determinado, né? Não vai ser em todas as localidades. Em uma, vai ter em uma localidade, em outra reunião acontecerá em outra localidade e assim sucessivamente para melhor trabalho e melhor deliberação. Como que vai acontecer essa Câmara itinerante? O início dos trabalhos será às 18 horas.
A associação, sociedade, conselho e entidade terão seus representantes para poder usar da palavra, devendo fazer a inscrição prévia para usar da palavra entre as 17 horas e 30 minutos e as 18 horas e 15 minutos perante a assessoria de cerimonial, podendo falar por 5 minutos, se tiverem inscritos até 12 inscritos, até 12 oradores, e se tiver mais do que 12 oradores, o tempo permitido é de 3 minutos. No caso dos vereadores, eles podem se inscrever em livro próprio, com a fiscalização do primeiro secretário, até as 18 horas e 30 minutos, né? 30 minutos após o início da Câmara Itinerante, da reunião da Câmara Itinerante. Eles vão poder falar por 5 minutos e se tiver alguma palavra, algum desrespeito ao parlamentar, ele tem direito de resposta de mais 3 minutos. Por fim, o representante do Poder Executivo pode usar da palavra também, deverá se inscrever até 30 minutos após o início da reunião também, faz a sua inscrição perante a assessoria de cerimonial e vai usar da palavra por 5 minutos também, prorrogável por mais 5, podendo o plenário ainda autorizar mais tempo do que isso. Então vejam, questão de minutos, para memorizar quantos minutos são, via de regra são 5 minutos na Câmara Itinerante, né? Exceto no caso das associações que terão, se tiver mais do que 12 oradores inscritos, aí vai ter 3 apenas, e o direito de resposta do vereador, que é de 3 minutos também, tá? Em novembro, para fazer a compilação de todas essas câmaras itinerantes que aconteceram, em novembro teremos uma reunião especial no plenário, né? A Câmara vai dar informação aos oradores de todas essas reuniões itinerantes que aconteceram sobre os seus encaminhamentos, do que eles demandaram e do que eles propuseram, tá? Assim, gente, a gente encerrou o conteúdo dessa aula de hoje. Não, são poucos artigos, mas tem conteúdo pra caramba nesses artigos. Então vamos ver algumas questões que elaborei sobre essa temática para ver como você se sai se fosse agora a prova. Questão 1. Considerando o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, marque a alternativa incorreta. Por favor, memorize essa situação. Grife correto, grife incorreto, porque você não pode errar a questão só porque leu errado o que ele quer. Letra A. A Câmara Municipal tem sua sede no Palácio Barbosa Lima, situado na Rua Halfeld, número 955, na cidade de Juiz de Fora. Correto, né? É o endereço, é a sede, tá tudo certo. Letra B. Na hipótese de calamidade pública, a Câmara Municipal poderá reunir-se em outro local, por deliberação da mesa diretora, submetendo-a ao conhecimento do plenário na primeira reunião realizada no novo local. Também está correto, é a mesma disposição que vimos quando tratamos da sede. Letra C. Caberá ao primeiro secretário da Câmara Municipal comunicar às autoridades competentes o endereço provisório da sede da Câmara Municipal. É ao primeiro secretário mesmo? Vimos que não é o primeiro secretário que vai fazer essa comunicação, e sim o presidente da Câmara que deve fazer essa comunicação, tá? As bancas trocam muito a função dos membros da mesa diretora e você não pode errar isso, tá? Então a letra D está correta. Na sede da Câmara Municipal não se realizarão atos estranhos à sua função e somente será cedido o plenário para manifestações cívicas, culturais ou partidárias, de acordo com a disposição regimental. Está correto, né? Então a letra a ser marcada nessa questão 1, letra C. Questão 2. Conforme disposições do regimento interno da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, assinale a alternativa correta agora. Letra A. A Câmara reunir-se-á ordinariamente em 10 reuniões mensais, que terão seu início às 17 horas e 30 minutos, sendo que as reuniões das quartas-feiras terão início às 10 horas e 30 minutos, sempre na segunda quinzena de cada mês, exceto nos meses de janeiro, julho e novembro,
quando as reuniões serão na primeira quinzena. Tem 2 erros aqui, né? São 2 erros pontuais. Não tem o que, entendi. Não é uma coisa para se entender, é uma coisa para memorizar mesmo, né? O primeiro erro é dizer que nas quartas-feiras a reunião vai acontecer às 10h30. Não é isso. Somente nas sextas-feiras. O outro erro é dispondo que as reuniões da segunda quinzena é a regra, excepcionalmente, então a exceção vai acontecer na primeira quinzena, essas 10 reuniões ordinárias, nos meses de janeiro, julho e dezembro, e não novembro, como está aí na alternativa A. Então a letra A está errada. Letra B, os períodos compreendidos entre 16 e 31 de janeiro e entre 16 de julho e 14 de agosto de cada ano são considerados períodos de recesso? 3 datas estão corretas, né? 16 a 31 de janeiro está correto, são recesso parlamentar. Agora o de 16 de julho está certo. Até 14 de agosto não. É até 15 de agosto. Fiz isso de propósito porque você precisa memorizar estas datas. Faça esse esforço porque caindo na prova você vai sorrir e achar tão fácil, imaginar que os outros também vão saber, mas não irão, tá? Você vai se destacar, pode ter certeza. Letra C. A abertura de cada período legislativo poderá se dar em um bairro ou distrito da cidade, inclusive na primeira reunião de cada legislatura, né? Exceto na primeira reunião de cada legislatura, porque teremos a posse dos vereadores, a eleição da mesa e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Por isso não vai ter essa Câmara itinerante, como chamamos, né? Então tá errada também. Então só pode ser a letra D. As reuniões poderão ser antecipadas quando houver na segunda quinzena feriado que impossibilite a realização das 10 reuniões ordinárias. Correto o que se afirma nessa letra. Portanto, nessa questão 2, letra D para ser marcada como correta. Questão 3. Acerca da Câmara itinerante, conforme regramento previsto no regimento interno da Câmara de Juiz de Fora, marque a alternativa correta, a assertiva correta. Letra A. A reunião da Câmara itinerante que ocorrerá em um bairro ou distrito da cidade terá seu início às 17h30. Errado. O horário de início previsto é às 18h. Letra B. As reuniões da Câmara itinerante deverão ter 4 edições anuais e serão realizadas nos meses de abril, junho, agosto e outubro. Mês 4, mês 6, mês 8, mês 10. Correto. Tá certo o que se afirma na letra B, né? Vimos isso. Letra C. O tempo regimental para uso da palavra pelos vereadores na Câmara itinerante é de 5 minutos, prorrogável por 5 minutos, salvo autorização do plenário por prazo superior, mediante sua inscrição junto à assessoria de cerimonial da Câmara Municipal, até 30 minutos a partir do início da sessão. Errado, né, gente? Não é o tempo para os vereadores. Esse tempo que consta na letra C é para o representante do executivo. O resto está tudo certinho. Mas ali não é para os vereadores, e sim para o representante do executivo. Letra D. O tempo regimental para o uso da palavra do representante do Poder Executivo na Câmara itinerante será de 5 minutos, mediante sua inscrição de próprio punho em livro especial e sob a fiscalização do primeiro secretário, até 30 minutos a partir do início da reunião. Trocou, né, a letra D com a letra C. A letra D é dos vereadores, a letra C é do representante do Poder Executivo, então também está errado. Então, na questão 3, a letra C marcada como correta, letra B de bola. Questão 4. Tendo como parâmetro as disposições do regimento interno da Câmara de Juiz de Fora, analise os itens abaixo. Primeiro, os vereadores da Câmara Municipal exercerão seus mandatos por uma legislatura, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Correto. Correto. 2. A sessão legislativa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Correto também, né? Todo ano, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, será uma sessão legislativa. A 31 de dezembro, perdão. 3. No primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal se instalará no primeiro dia de janeiro,
no dia 1º de janeiro, para a posse dos vereadores e eleição da mesa diretora. Correto também, né? Vai ter ainda a posse do prefeito e do vice, mas não está excluindo essa hipótese. Então, o item 3 está correto, né? Apesar de incompleto, mas está correto o que está sendo afirmado. Então, todos os itens estão corretos. A letra a ser marcada em todos os itens, está correto que se afirme em todos os itens. Letra D de dado. Última questão, questão 5. Acerca da reunião solene de instalação da legislatura e posse dos vereadores eleitos, nos termos do regimento interno da Câmara de Juiz de Fora, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Para participar da reunião, os vereadores eleitos deverão entregar à divisão de expediente da Câmara Municipal, até 10 dias antes da posse, cópia autenticada do diploma expedido pela Justiça Eleitoral e declaração de bens. Correto, né? 10 dias antes, diploma e declaração de bens, tudo certinho. Letra B. No dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á independentemente de convocação para dar posse aos vereadores, eleger e dar posse à mesa diretora e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito também está correto, né? E nessa ordem, vereadores, posse da mesa e posse do prefeito e do vice-prefeito, correto. Letra C. A reunião será presidida pelo último presidente da Câmara Municipal, se reeleito vereador, ou, na sua falta, pelo vereador mais idoso dos eleitos da legislatura anterior. Não é dos eleitos, e sim dos reeleitos. Frisei isso na hora que a gente estava mencionando esse dispositivo. Esse é o erro da letra C. Letra D, então, está correta. O vereador que não tomar posse na reunião solene prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo de força maior aceito pela Câmara Municipal. Correto, 15 dias, né? Então, a letra a ser marcada na questão 5, letra C, porque não é mais idoso dos eleitos. A regra é mais idoso dentre os reeleitos da legislatura anterior. Assim encerramos essa nossa aula. Espero que tenham gostado. Caso queiram continuar com este curso, acesse o site lexconcursos.elore.com.br, insiram esse cupom de desconto que vai aparecer aqui ao lado para 10% de desconto. Curtam a nossa página do Instagram, do Facebook, se inscrevam no nosso YouTube e o número de celular fica disponível para mandar mensagem de WhatsApp para qualquer questionamento acerca deste nosso assunto para este concurso de Juiz de Fora. Estou aqui para lhe ajudar na medida do que eu puder para que você alcance e consiga acertar todas as 10 questões de noções de legislação municipal, tá? Um abraço e até a próxima aula.